pessoal, o programa de hoje era pra gente falar sobre literatura e teatro. E nada melhor do que a gente falar sobre teatro em Brasília do que no Teatro Nacional e poder entender também o paisagismo que foi feito pelo Burle Marx. Essa placa aqui, ela explica exatamente isso. Aqui fora, o Burle Marx fez um jardim mais desértico, uma coisa mais cerrado. E lá dentro, por conta dessa estrutura de vidro, ele acaba virando uma estufa e ele acabou botando plantas que absorvem mais umidade, criam mais umidade, criando esse contraste, que é o contraste que o teatro faz na vida das pessoas. Só que, infelizmente, em janeiro de 2019, completou-se 5 anos que o Teatro Nacional está fechado. 5 anos de abandono, 5 anos em que o maior palco, o maior centro de teatro, de espetáculos do Distrito Federal que está fechado. E isso é muito triste. Existem pessoas que falam, e isso muitas pessoas dizem, que esse é um problema que o brasiliense não pode relatar, porque isso acaba diminuindo Brasília. Eu já penso o contrário. Eu acho que a gente tem que falar sim que ele está fechado por abandono, porque quem não incomoda, o governo não melhora. Então a gente está aqui fazendo esse apelo. O Teatro Nacional precisa ser reformado, o Distrito Federal, Brasília e o Brasil precisam dessa casa de espetáculos. Mas felizmente, em Brasília nós temos outros locais para filmar. E a gente vai lá para o setor comercial sul para ter a nossa conversa de hoje. E velho, vai cair um temporal aqui em Brasília hoje, então bora logo. Então, pessoal, felizmente aqui para o Distrito Federal, por mais que o Teatro Nacional esteja naquela situação que a gente acabou de ver, nós temos vários espaços que podem trazer teatro para Brasília. Vocês esperam rapidão que um carro está passando, porque a gente está no setor comercial sul. Ó. E olha que esse é sábado. Essa região onde eu tô, que é o Sesc, é uma região onde aglomera muitos empresários e o nome próprio já diz, setor comercial sul. Galera, mesmo no sábado aqui é bem movimentado, então a gente vai entrar para conversar com o Francisco Alves, que ele é escritor, professor e ator, além de dramaturgo, e com o Yuri Persan, que ele é um ator daqui de Brasília, que vem construindo uma carreira muito legal. Então se prepara, porque a gente vai entrar num teatro do Sesc que se chama Silvio Barbato. Vem comigo! E aí, pessoal? Então agora que vocês viram como está o nosso Teatro Nacional e principalmente descobriram que não é somente o Teatro Nacional que consegue salvar a cena teatral daqui de Brasília, nós estamos aqui dentro do Teatro Silvio Barbato, no Sesc do Setor Comercial Sul, que eu gostaria de dar um agradecimento muito grande a toda a equipe aqui da unidade por ter liberado o teatro para a gente estar aqui em cima para poder estar fazendo essa conversa. E agora a gente vai conversar com o Francisco Alves. O cara que está aqui do meu lado, ele é escritor, ele é poeta, ele é dramaturgo, ele é ator. E o que mais, Francisco? Assim, das coisas que você faz. Olha, um sujeito inquieto, né, com a própria natureza e que tenta pensar o mundo a partir das possibilidades artísticas. Eu fui seminarista, eu queria ser padre. Não, mentira, velho. Sim, eu fui seminarista há 5 anos. Eu fiquei num seminário diocesano. Caramba! E aí depois eu despiroquei, né, quando eu percebi algumas coisas dentro do que é a Igreja Católica, né, eu sou muito grato porque a minha formação leitora, como alguém que vem de uma família de baixa renda, a minha formação leitora foi por via da igreja, né, a biblioteca do seminário. Foi lá então que você teve o primeiro contato com literatura, tanto a literatura litúrgica quanto a literatura do mundo, assim. A do mundo. Conhece a boa literatura, né? Sim, minha mãe tem uma participação muito decisiva na minha formação enquanto um leitor, que uma mulher que não estudou o ensino todo básico, né, mas ainda assim tinha um carinho muito grande por livros, e aí eu sempre relaciono o meu ato criador, a minha atitude estética enquanto escritor com a minha mãe. É uma coisa meio nietzschiana, né, eu acho, tá útero, essa coisa toda. Mas me diz assim, você, talvez padre no universo paralelo, né, que aqui nesse que a gente tá, você saiu do seminário, tá escrevendo. Como foi que você se encontrou como escritor? Sim. E como esse encontro, eu não sei se foi primeiro o encontro com a arte cênica ou com a literatura, que veio primeiro, que influenciou uma coisa ou outra na sua vida? Eu acho que a literatura, né? Como minha mãe me ensinou a ler em casa, a literatura teve muito presente, a questão das histórias infantis,
Eu lembro que eu lia muito aqueles gibis da Turma da Mônica, e era incrível, assim. Hoje eu fico fazendo esse retorno à minha narrativa de vida, e aí penso como minha mãe foi uma pessoa que era iluminada nesse sentido, porque ela nem sabia ler direito, mas ela, olha, meu filho, vamos lá, e debaixo do pé de goiabeira, vamos aprender a ler. E foi interessante esse processo na minha vida. E eu acho assim, o seminário veio depois, porque eu interpretava cenas na missa, o evangelho, e lá colocava uma bata branca, aí fazia o personagem de Jesus, entrava, aquela coisa Que toda. bacana. São Francisco, lá ia A eu. bata marrom. A bata marrom. Então, essa questão da performance, né, e do travestimento religioso. Eu queria muito ser padre. Era uma coisa que eu usava a cabeça raspada, né, aquela coisa meio bem austera, né, essa coisa franciscana também. Mas aí eu fui rompendo, até que chegou um momento que eu falei, vou pra faculdade fazer letras. Olhando pra você, eu nunca pensei que você fosse seminarista. Tem gente que diz que ainda tem uma cara de seminarista, um pouco da energia, né, a performance, o modo de falar, aquela coisa. Eu me acho bem esculhambado, na verdade, né? Eu acho que eu não tenho nada de seminarista lá, não. Já foi, né, esse momento. Já foi. Mas é importante na minha narrativa de vida. Pô, muito bacana. E me explica uma coisa, que você não é natural de Brasília. Não. Você é de Boa Vista. Roraima. Boa Vista, acertei. Por um momento me deu uma confusão da aula de geografia. Aham. E como é que foi a vivência em Boa Vista, em Roraima, que é no norte? Pelo menos o que a gente tem aqui em Brasília, que é uma região mais afastada, a gente não tem muitas notícias. Como é que é o cenário literário, o cenário teatral lá em Boa Vista? Olha, é um cenário de luta. Por que de luta? Porque nós somos silenciados, né, pro restante do Brasil. As pessoas às vezes não conhecem. Fala pro pessoal. As pessoas não sabem que em Roraima existe uma vida literária, existe uma vida inteligente, existe uma inteligência artística local que congrega teatro, congrega literatura, congrega dança. Em Roraima, por exemplo, teve um movimento muito famoso e importante para a definição de uma ideia de identidade chamado Roraimeira, né, formado por poetas como Eliakim Rufino, Zeca Preto, Neuber Uchoa. Então esse movimento, na década de 70, 80, colocou Roraima no mapa, no sentido de que qual é a identidade cultural daqui? Então assim, é muito rico e nós fazemos fronteira com a Venezuela e com a Guiana Inglesa, então é um trânsito de muita riqueza que o resto do Brasil não conhece, né? E nós temos escritores lá, contistas, romancistas. É necessário que o Brasil descubra, né, o seu Brasil interior, o seu Brasil maior, né? A Amazônia tá lá, né? Então, o que eu sinto é esse desconhecimento que acaba chancelando vários preconceitos em relação à minha região, por exemplo. Olha só, pra você ver que legal. Somente para quem tá assistindo a gente aqui agora, olha como o nosso Brasil é rico. Olha como o nosso Brasil não é limitado ao eixo sul-sudeste, né? Sim. Que o norte, como todas as outras regiões, o nordeste, o centro-oeste, nós temos uma produção cultural que eu acho que a gente aqui não consegue imaginar a dimensão dela. E agora eu estive em Roraima. Semana passada eu fui em Boa Vista e foi muito estranho porque a questão da vinda dos venezuelanos de fato alterou a paisagem social, não é? E aí eu fiquei triste por ver mulheres venezuelanas se prostituindo, muitas mesmo, né? Muitos. E aí meu Deus, o que aconteceu aqui? Era a pergunta que eu me fazia, né? Eu fiquei 2 anos sem ir lá, aí retornei e vi todo esse contexto que, enfim, precisa ser pensado, inclusive esteticamente. E precisa ser retratado também, né? Sim. Que é o nosso papel como escritores, retratar o momento que o país vive. Representação, as pessoas falam muito disso hoje. É que representação é mimimi, que vocês fazem muito mimimi, mas representação importa. É importantíssimo. É necessário. É necessário que nós, escritores, atores, músicos, tomemos as rédeas disso, a fim de colocar todo esse material em literatura, porque a estética, né, o belo, aí a gente volta lá para o belo do Hegel, né, aquele livro dele que é emblemático, mas ainda assim nos toca. É o belo que vai nos humanizar. E o belo é por meio da arte, da literatura. Toda vez que eu falo o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. E não se sente. É um contentamento descontente, a dor que desatina sem doer. Toda vez que eu evoco isso, na estrutura simbólica do que é a humanidade, eu estou reafirmando alguma coisa para o bem. Eu estou pensando a minha condição de homem. Perfeito. Não é? Cara, não tem o que acrescentar, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. O que eu sinto é que as pessoas querem elitizar o texto poético.
Acho que não, todo mundo pode ser poeta. Sim. Como Boal, lá na Estética do Oprimido, fala, nós temos uma potência de atuação que é inata nossa, do ser humano. Todo mundo pode ser ator, todo mundo deve ser ator, todo mundo pode ter o palco. Nossa, legal você falar isso, que vai ser o nosso próximo assunto, que é uma das minhas grandes frustrações da vida. Eu só vou pedir para você parar um pouquinho, que eu vou ali beber água, que eu esqueci meu copo. Ah, tá certo. Você vê, a produção aqui é ao vivo. E só vou pegar o copo pra gente beber um pouquinho d'água e a gente já volta ao assunto. Tá ótimo. Peguei minha água, bebi, Ótimo. agora a gente consegue continuar a conversa. Foi legal você falar sobre a questão de ator, porque eu tenho duas grandes frustrações na minha vida. A primeira é que eu não consigo mais jogar capoeira, porque eu machuquei o joelho. E a outra é porque eu não tenho aptidão nenhuma de ser ator de teatro, que é uma das coisas que eu acho uma das profissões mais bonitas que tem. E você é ator e você é dramaturgo. E eu já queria embalar isso, como é ser dramaturgo e trabalhar atores. Como é que é essa relação de você escrever o texto e imaginar ele sendo interpretado por alguém? Então, é uma relação dialógica, antes de qualquer coisa. Por que dialógica? Porque é uma relação que se perfaz no respeito e na diferença. A gente usa muito uma palavra na universidade que é alteridade. Então, eu só me constituo, eu, Francisco, só sou Francisco, homem, negro, cabelo crespo, vestido nesta roupa, porque tem você para fazer esse jogo da diferença. Tem esse limite, né, essa fronteira que nos identifica enquanto diferentes. E eu acho que a relação do diretor com o ator é essa, de uma construção mútua. É uma relação fácil? Não, não é fácil. Porque é uma relação também de desprendimento, né? Você vai se desnudar diante daquele potencial que te é ofertado, que é o corpo do ator. Essas potencialidades, voz, joga a voz, evoca, né? Quero força nesse movimento. Você joga com o movimento. Eu assustei como você conseguiu jogar a voz tão forte do nada. Então você acaba... É um jogo de tensão, e sendo tensão, é dialético. Né? E aí eu acho que essa natureza dialética é o que enriquece o trabalho de um diretor e o trabalho do ator, que juntos vão compor o espetáculo. E aí o trabalho com os atores, o jogo de cena, o trabalho de mesa, que é muito importante, viu, Paulo? Às vezes as pessoas querem fazer teatro, aí pega um texto e... Ah, decorei. E acha que é só isso. E é só isso, não é. Tem linguagem corporal. Eu prezo muito pelo trabalho de mesa, estudar texto, personagens. Aí eu sou meio catedrático nessa hora, né? Sou meio professor de literatura. Vamos estudar as categorias, espaço, quem é esse personagem, que enredo é esse. E tem muita coisa por detrás, né? Nossa, é um jogo. O nosso corpo é uma máquina. O nosso corpo é uma máquina. Qualquer movimento que o ator faz em cena, se o ator está sentado, se eu começo a fazer isso com o meu braço, isso tem uma força. Para onde é que esse braço vai? Esse movimento não é dado. Não pode ser gratuito, né? Igual você falou. Tudo é costurado. Há uma dramaturgia. Eu gosto muito desse termo, porque dramaturgia evoca drama e trama. Trama, essa junção. De fazer as coisas terem um sentido geral Sim. dentro dos micros, né? E eu queria que você, pra gente terminar essa conversa que eu tô adorando, você falar um pouquinho do seu doutorado, porque ele é de um tema que eu acho muito diferente quando você me falou, que você tá falando sobre a dramaturgia da Hilda Hilst. Sim. E como é que tá falando sobre o teatro que ela produziu? Cara, ela produziu um teatro de 1967 a 69. A Hilda escreveu 8 peças. Peças maravilhosas, como O Visitante, que é uma peça, um drama em família, mas muito poético, né? Conhecido como a peça poética da Hilda. E na minha tese, eu estou discutindo o que é violência no teatro dela. Porque no Brasil e na literatura de modo geral, é proibido a mulher escrever. A mulher não pode escrever. E a Hilda, ela rompeu com tudo isso, né? Ela produziu uma obra aí que, enfim, foi teatro, romance, crônica, poesia. Então, a minha tese trata dessa relação de... Eu quero entender o que é violência na obra dela, e eu articulo isso com 2 teóricos. O Michel Foucault, que, enfim, na história das prisões, das arqueologias que o Foucault pensou, e o Mikhail Bakhtin, que é um teórico russo que trabalha a ideia do dialogismo. Então, é uma loucura, viu? Eu tô imaginando, você botou 2 assim... Caraca, deve estar sendo difícil conseguir fazer Mas tudo. eu tô gostando, porque a tese é esse exercício diário, né? De você estar pensando um tema, e pensar a violência é pensar na nossa atualidade, né? Ontem eu escrevi um poema, hoje, aliás, escrevi um poema
falando da morte, né, do jovem negro lá no supermercado e tal. Sim. E eu acho que nós, escritores... E é bom não, só te cortando, é bom a gente não deixar esquecer esses casos. Sim. Porque para vocês terem uma ideia, a gente está gravando esse episódio quando aconteceu isso. Ele não vai no ar perto dessa fatalidade, mas é bom a gente tá falando e tá relembrando o que aconteceu para as pessoas não deixarem cair no esquecimento. E aí eu acordei hoje com aquela ânsia, sabe? Pensando nisso tudo, na minha condição de homem negro, latino. E aí fui pra frente do computador, escrevi o poema e depois postei na rede social. Porque eu acho que é uma forma... Eu preciso dar uma resposta, eu não posso ser indiferente a isso tudo, omisso. Eu acho que a nossa função enquanto artistas, professores, é gente que gosta do texto, gente que gosta de pensar, é dar uma resposta a essa conjuntura que se estabeleceu no Brasil. Que pode agradar alguns muitos, né? Mas há algo que se pensar de todas essas práticas discursivas. Poxa, Francisco, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu espero que aqui tenha sido uma pontezinha a mais para sua voz poder chegar em mais pessoas. Seu trabalho é muito legal, a gente precisa prosperar ele para os lugares. E se você quiser passar algum recado pro pessoal, eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês conseguirem entrar em contato nas redes sociais dele. E também para comprar o livro, para poder conhecer mais o seu trabalho. E se você quiser dar um recadinho pro pessoal que tá vendo a gente. Eu não sei se tem tempo, eu queria ler um poema curto no final. Filho, eu abro até aqui o espaço para você... Meu celular tá lá. Você pega o celular, por favor? Em cima, Aí você quer ver que o Zé vai botar esse pedaço em preto e branco. Aqui. Calma. Eu quero... Extra! 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 Notícias requentadas no nosso dia a dia ecoam o esgoto de um país não nascido. O Brasil, pátria do bolsonarismo, requenta os corpos negros no chão desabalado. Em festas odiosas com mulheres serventes, da passarela eterna moda, além das velhas correntes, nasce o estrangulamento. Mas já nasce velho e bem nascido para os corpos negros. Ave é o país que mata. Não era isso que vocês queriam? O homem branco suaviza, a mulher branca chora o poodle, o negro sem tempo para banzo grita, grita, grita. O coração do jovem negro parou ali e de certo o canalha do Moro bradou: a minha justiça empacota, ela é cega e nem nota. Acordei com choro na alma, mas ninguém liga. No máximo, ele era um marginal, ele estava armado. Mas negro fala, respira, negro até pode ser inocente. Negro não precisa de julgamento. Decepa o corpo, comprime, segura, aperta o coração, ninguém ouve mesmo. E aqui, nós, povo indecente, choramos. A chacina revelada. A poesia não basta. Enquanto escrevo, corpos outros estão no chão. Mas ninguém olha e ninguém vê. O indefectível cidadão de bem diz: ah, vocês e o racismo. Ah, isso é só mimimi. O Brasil é assim. Mano do céu, o que é isso? Obrigado. Francisco, muito obrigado. Galera, a gente só vai trocar aqui porque o Yuri tá vindo. Pessoal, a gente tá aqui agora com o Yuri Persan. Falei certo agora de novo? Falou certo. Beleza. Eu tenho muito problema com nomes para pronunciar. Tudo bem. E, cara, você é ator. Aqui em Brasília você participa... Desculpa. Então, Yuri, você é ator, você participa do grupo Cutucarte e você estuda ou você já se formou na UNB em artes cênicas? Me explica como é que tá a sua vida agora. Bom, minha vida agora tá basicamente dar aula de teatro, né? Que eu dou aula em uma escola lá no Setoró, que fica em Ceilândia, aqui no DF. E participo desse grupo de teatro já, o Cutucarte, há 13 anos e me formei na UNB. Então a minha vida assim, tá basicamente dar aula e atuar, né? Porque aqui em Brasília o que a gente acaba fazendo é muito disso, né? Pra gente, como somente a profissão de ator não te sustenta, né? E aí você tem que fazer ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Os boletos vêm, né, velho? Vem. E quando vem, eles vêm mesmo, assim. E aí você acaba tendo que fazer 3, 4 projetos ao mesmo tempo, ou então ter uma profissão
que te subsidize, né, financeiramente. E aí, assim, graças a Deus, eu consegui, né, a profissão de dar aula de teatro, né? Então, Pô, que legal. minha vida basicamente é isso. Então me diz assim, como é que você, na hora que foi prestar o vestibular, falou assim, não, eu quero ser ator? Isso já era uma coisa que vinha há muito tempo de você? Ou foi uma coisa assim, não, vou pegar aqui, não, vai ser artes cênicas e eu vou ver se eu me encontro no curso. Como é que foi? Não, quando eu comecei a fazer teatro, eu não tava na UNB ainda, né? Então eu comecei a fazer teatro antes de entrar na UNB, eu ainda estava no ensino médio. Comecei, né, em 2007 com esse grupo Cutucarte, né, que era dirigido pelo Getúlio e acontecia na escola, que era um projeto somente da escola. E aí eu comecei lá. E aí no ano seguinte esse projeto acabou, mas a gente permaneceu com um grupo de teatro. E isso então ficou 2007, 2008, 2009, 2010, quando foi em 2011 foi que eu fui entrar, né, na UNB. Então quando eu entrei na UNB... Você já estava atuando? Já estava atuando, já tinha participado de festivais pelo país, então eu já tinha uma certa experiência já, né? Então assim, a UNB veio para me acrescentar muito em teorias que eu ainda não conhecia, porque, né, assim como qualquer grupo, né, tem a sua metodologia específica, né, e nós né, lá do Cutucarte nós temos isso. Então, e aí a UNB veio, né, para eu conhecer outros teóricos, né, outras metodologias. Pô, muito importante você falar isso, que a galera tem que ter conhecimento que qualquer tipo de área que você vai atuar, você tem que estudar. É importantíssimo. Por mais que você já tenha aquela aptidão, por mais que você já tenha um talento para fazer aquilo, é sempre bom estudar para você ter uma técnica melhor para desempenhar melhor o seu talento, né? Exatamente, porque quando a gente fala de artes, a gente pensa uma coisa muito solta, né? Mas existem dezenas e dezenas de teóricos sobre artes, tanto visuais quanto cênicas, né? Então, assim, estudar isso é importante para a gente saber o que a gente está fazendo. E eu tenho muito em vista de que a arte não deve ser assim, colocada assim, de forma muito solta na sociedade. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser apreciada e ela tem que ser cultuada no sentido de que isso é uma área da sociedade que deveria ser um pouco mais valorizada. Um pouco não, muito mais valorizada. Muito mais valorizada. Acho que a cultura, no geral, a gente está vivendo um momento de criminalização da cultura, no geral. Concordo. E as pessoas não podem cair nessa, porque um país, uma sociedade, é feita a partir de suas bases culturais. Exatamente. Né? Vamos jogar isso. Gente, vamos jogar isso aqui lá pro Congresso? Vamos? Entendeu? Não, mas assim, só pra gente não fugir muito do assunto, um país que não tem uma base cultural forte é um país propício a ser invadido, é um país propício a ser culturalmente invadido engolido por outros. Então é muito importante esse trabalho que você faz, porque, caraca, velho, você dá aula no Setoró. E pra galera que não conhece, o Setoró é uma das regiões aqui em Brasília que é periférica. Sim. E que é abandonada. Em muitas situações é deixada de lado. As políticas sociais de lá, né, assim, são deixadas à parte, assim. E a maior região administrativa do Distrito Federal é a Ceilândia. É a Ceilândia, assim. Então, assim, o maior polo industrial, comercial do DF é na Ceilândia. Então, assim, e o movimento cultural lá, assim, tá ficando cada vez mais forte. Ali do ladinho ali, né, da Ceilândia, Samambaia, abriu-se agora o complexo cultural. Exatamente. Que tá lindo. Tá maravilhoso. Assim, é um pecado a gente não usufruir desse espaço. Ceilândia em si tem muitos grupos, tanto de culturas urbanas, né? Eu falo breaking, eu falo rap, eu falo grafite, então tem muito dessa galera lá. Então, assim, é um polo cultural muito forte. Só para o pessoal poder ter noção que não é de Brasília, para vocês entenderem, o Distrito Federal, ele tem uma região que se chama Plano Piloto, que é a região que foi planejada pelo Lúcio Costa. Então é aquela parte que o pessoal fala que tem Asa Sul, Asa Norte, a Esplanada dos Ministérios, que é a parte mais bonita, que é a parte mais urbanizada e tal. E existem outras regiões administrativas no Distrito Federal que não são Plano Piloto, que entra Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, estrutural. Então, para quem não é de Brasília, é legal vocês terem esse conceito, que aqui sim existe tipo esse conceito medieval de que as muralhas desenhadas pelo Lúcio Costa é onde acontece a vida e o resto é meio marginalizado. Exato. Assim, eu consegui, né, dar um... Perfeitamente. Não, tá tranquilo, mesmo, perfeitamente. Então. Pode copiar isso e colocar no livro de geografia agora. Assim, só pra gente poder dar uma pausazinha pra poder continuar a nossa conversa, que eu tô adorando. Não sei se o pessoal aqui também tá gostando, mas eu tô adorando aqui conversar contigo.
E me explica como é que é essa sua vivência, só pra gente terminar esse nosso primeiro momento aqui da conversa, como foi você sair da Estrutural, que é uma das regiões mais mal vistas dentro do Distrito Federal, tanto por questões sociais, questões de criminalidade, e ter conseguido ir para a UNB estudar artes cênicas e por exemplo, você ano passado estava em Fortaleza representando um teatro, uma peça que eu achei maravilhosa, que era naquela estação. Como é que é a sua visão de falar assim, cara, eu estou conseguindo superar o que a visão social determina que eu deva ser? O que as estatísticas, né? O que as estatísticas dizem que eu devo ser, mas não, eu estou aqui fazendo o meu e conseguindo superar isso. Cara, quando toda vez que eu volto para pensar na minha história, eu começo, assim, me dá um baque muito grande, assim, porque boa parte dos meus amigos de infância ou estão presos ou estão mortos, né? Então, o teatro, assim, tanto teatro quanto dança, veio como uma válvula de escape para mim e, assim, me abriu portas, assim, eu conheço hoje do Brasil, eu conheço 8 estados através do teatro, viajando para festivais e conheço, né, Estados Unidos, né, indo para uma conferência internacional de teatro. Então, quando eu me vejo, né, dentro de uma sociedade, né, dentro de uma comunidade periférica, levando a minha arte, o que eu aprendi ali, falando que não é porque eu sou da periferia que eu tenho que ser marginal. Não, sou eu que detenho os meus caminhos, assim. Então, isso me traz uma série de questões mesmo muito, muito bonitas e um tanto quanto filosóficas, mas que eu sou muito concreto. Desculpa, eu me perdi um pouquinho porque mexe um pouquinho aqui. Dá aqui a mão. Ó, a gente vai parar aqui para você poder dar uma respirada. Galera, eu só quero deixar para vocês o seguinte. Não caiam nessa de criminalizar qualquer um. Cultura, educação, tudo faz transformação social. A gente vai dar só uma pausinha aqui, porque até eu tô meio cambalhado, porque é um assunto que quanto bate no íntimo da pessoa que ela vê, que foi a educação, que foi a cultura que deu a possibilidade dela sair daquela situação que eu acredito que é o que você sente nesse momento, você vê que, pelo menos eu penso assim, poxa, eu queria que mais pessoas tivessem tido essa oportunidade que eu tive para poder estar atravessando fronteiras, né? Galera, nos recompomos, estamos mais tranquilos. Mas é importante que vocês vejam isso, entendeu? Vocês percebam que existem brasilienses, existem pessoas em Brasília que estão fazendo a diferença. E você é um cara que tanto está fazendo a diferença dando aula, como exercendo a sua profissão. E o legal é que você exerce a sua profissão no grupo Cutucarte. Isso. É isso, né? Isso. E que ele está em atividade há 13 anos. Exato. Dos grupos de Brasília, vamos ver se a nossa conversa ali nos bastidores foi boa. Dos grupos de Brasília, ele não é um dos mais antigos, mas em tempo de exercício, de continuidade, ele é um dos... Tá ali entre os mais antigos. Entre os mais antigos. E como é que é a relação de você trabalhar num grupo de teatro, assim, onde existem pessoas, existe um diretor... E isso aqui em Brasília, que aqui em Brasília a gente sabe que as portas não são tão abertas assim para o teatro. Mas assim, eu vejo, Paulinho, acho que essa coisa do teatro de grupo em Brasília, ele se dá muito forte exatamente por conta disso. Como o mercado aqui ele não é muito propício, né, para o meio cultural, meio artístico, os grupos, né, assim, a união faz a força, né? Então, assim, a gente se junta e aí quanto mais conciso o grupo for, mais forte mais a gente consegue ir mais longe com isso. Ali um ajudando o outro. Um ajudando o outro, assim, cara, desiste não, pega no braço, levanta e vamos embora. Então, assim, essa coisa de teatro de grupo no DF é muito forte, assim, eu vejo muito por conta disso, né? Temos grupos, né? Tem o meu grupo Cutucarte há 13 anos, mas temos grupos que estão surgindo agora, há 3, 4 anos atrás, como é o caso do Tripé, que, assim, que vem trabalhando assim, paulatinamente. Tem assim, o liquidificador também. O liquidificador também, que eles já têm, acho que são 6 ou 7 anos, e assim, e os processos dele, assim, eles são um pouco mais longos, mas quando eles fazem, eles ficam em temporada um bom tempo. Então, assim, são características muito específicas daqui, né? Porque se você for pegar novamente ali o eixo Rio-São Paulo, né, assim, são muito dessas produções de teatro, chamado teatro de gabinete, né? Então, são onde pegam... Como é que é? Eu nunca vi essa expressão, desculpa.
Teatro de gabinete. O que é teatro de gabinete? Um exemplo muito claro assim, do que é o teatro de gabinete é, por exemplo, aquele seriado Sai de Baixo, por exemplo. Entendi. Onde né, se monta um cenário fixo e ali né, pegam atores, né, assim, convidam atores né, que não necessariamente é um grupo, né, e aí fica ali uma temporada e depois se dissolve. Dispersa e vai. Se dissolve. Vida que segue. Exatamente. Então nesse eixo ali Rio-São Paulo é muito assim. Aqui não, nós temos grupos, né, como o Teatro Concreto, né, se eu não me engano, salvo engano, acho que tem 15 anos. Tem um grupo, tem um ATA, né? Então, enfim, tem assim, né, dirigido pelo Hugo Rodas. Então, os grupos aqui se dão muito forte justamente por conta dessa característica, né, da falta de verba para esse meio cultural, porque o principal meio aqui, né, de arrecadação de fundos, né, de verba aqui, editais públicos. exatamente. Né? E aí não tem para todo mundo. E aí você para assim, cara, ok, vamos lá, 3, 4 grupos, no máximo 6 grupos conseguem verba, né, para angariar seus projetos. E o restante, como é que faz? Não faz? Não, aí tem... patrocínio privado aqui em Brasília é muito difícil conseguir também, dificílimo, assim. As companhias de comédia aqui em Brasília conseguem ainda muitos recursos porque a comédia, assim, ela tem esse poder de chegar em qualquer lugar, assim até o lugar menos favorecido, menos, né, que a cultura chega menos, essa cultura que eu digo é a cultura teatral, a cultura né, de dança, chega né, de maneira mais tímida e a comédia ela já chega mais escancarada, já chega assim né? como um tsunami, assim, então o pessoal gosta muito, então a comédia ainda, né, como o G7, o 4 é melhor, eles conseguem ainda recursos ainda por conta disso, né? Já as produções mais dramáticas, de musicais, assim, aí já tem um pouco mais de dificuldade mesmo. É legal você falar isso, que eu nunca parei pra raciocinar isso aqui, sabia? Que realmente, quando tem uma peça de comédia, lotados. Quando você vê uma de drama, alguma coisa mais densa, geralmente o teatro fica mais vazio. Lotado, a primeira fileira lotada. A primeira fileira lotada. A primeira fileira, e olha lá. O que eu mais escuto das pessoas falando na rua é que, tipo assim, eu não vou em teatro porque não tem teatro em Brasília. E tá efervescendo, né? Tipo assim, as pessoas estão lutando, você tá lutando, outros grupos de teatro estão lutando para poder levar o teatro para a sociedade. Então, galera, por favor, fica de olho. Eles têm Instagram, tem página no Facebook. Eu vou botar todos os links aqui embaixo. Porque isso a gente tem que passar para frente, tem que falar, olha, tem um grupo Cutucast, tem um liquidificador, tem outro que você falou, tripé, concreto. Gente, vai vendo, se tá no final de semana não tem nada para fazer, vê se tem algum grupo apresentando alguma coisa. Vamos prestigiar quem trabalha aqui na nossa casa. E, Paulo, assim, é uma coisa que eu vejo muito de produções vindo de outros estados e chegando aqui cobrando um preço altíssimo, aí porque tem um rostinho um pouco mais conhecido, as pessoas vão e lotam o teatro. E aí nós aqui no DF, nós temos produções muito assim, a nível internacional mesmo, e muito boas, assim, com atores muito bons. E as pessoas não vão, mesmo o ingresso sendo R$20 a inteira e R$10 a meia. É um complexo de vira-lata que a gente consegue até botar no regionalismo. Exatamente. Galera, vocês não têm noção do tanto que esse cara interpreta bem. Eu já tive a possibilidade de ver apresentações dele e ele interpreta muito. E vocês têm que lembrar uma coisa, toda pessoa, todo grande ator, ele começou de algum lugar. E aqui em Brasília nós temos grandes atores e grandes atrizes que estão começando e precisam que vocês os vejam. O Yuri é um cara, tem aquela menina que faz a velhinha na peça daquela estação. Isabela Beatriz. Gente, essa menina é incrível, a interpretação dela. E aquela coisa que eu digo, para eles serem grandes atores, grandes atrizes, eles precisam que vocês os vejam no palco. Então aqui é um apelo que eu faço para vocês irem ver eles. Assim, eu acho que em qualquer lugar, assim, qualquer lugar que você esteja vendo esse vídeo, eu acho que você tem que dar valor ao seu artista local. Eu acho que o artista local, ele não desiste quando ele vê que aquela pessoa ali que ele vê todos os dias na rua tá indo ali assisti-lo. Galera, nossa conversa foi sensacional. Eu queria ter mais tempo para poder conversar contigo, mas eu só tenho que agradecer. É isso. Tudo que você passou aqui pra gente foi sensacional. Eu queria agradecer vocês que estão até agora assistindo a gente, que assistiu o Francisco, agora está aqui assistindo ao Yuri. Eu só sou um intermédio, o programa é feito para apresentar pessoas, para mostrar que Brasília é mais do que a esplanada dos ministérios. Que a Brasília, muito mais. Que Brasília, o povo que faz Brasília é um povo incrível e você está dentro dessa galera.
E queria também agradecer aqui, a gente finalizando, eu já falei lá no início, mas é bom agradecer de novo ao Sesc do Setor Comercial Sul por ter disponibilizado. Cara, a gente tá com palco aqui pra gente... Maravilhoso. Maravilhoso, palco aqui, tudo. Então, galera, tem locais pra gente poder estar consumindo cultura. Fica à vontade pra falar qualquer coisa. Eu vou ser meio abusado e vou pedir pra você fazer um trechinho de algum diálogo do Bitolinha. Bitolinha, seu Bitolinha. Que é o seu Bitolinha, que é o personagem que ele fez numa peça do ano passado que se chama Naquela Estação. Isso. Que foi pelo grupo Cutucarte e que foi premiado em Fortaleza, né? Foi em Vitória. Em Vitória, desculpa, foi premiado em Vitória. E agora é contigo. E você quer que eu tire as coisas pra você fazer ou pode ser sentado? Pode ser sentado aqui. Então, galera, se vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram e vocês vão gostar ainda mais dele fazendo. Apertem um curtir, compartilhem, se inscrevam no programa. E se vocês souberem de mais pessoas incríveis que fazem a diferença em Brasília, entrem em contato, que a gente vai atrás deles para mostrar, porque a gente quer ser uma ponte. A gente quer mostrar o que Brasília tem e muitos não veem. Yuri, tudo contigo, velho. Egoísta não! Inútil! Um velho inútil! Eu ainda me lembro a primeira vez que meu pai me levou numa viagem de trem. O sino tocava, o apito suave, lá assim a Maria Fumaça, carregando várias histórias. Naquele exato momento, eu percebi que a minha vida pertencia a esses trilhos. Quando meu pai morreu, eu transformei essa estação na minha casa. As pessoas na minha família. Foi quando eu conheci seu Manuel Gibas que me ensinou tudo que o maquinista deveria saber. Certa vez levou um arroxo do chefe porque me deixou guiar o trem. Um rapazote franzino ganhando a composição de 2 vagões. Era o chefe falando e o seu Gibas assoviando. Quando adoeceu, ele ordenou que eu assumisse o seu lugar. E eu finalmente me tornei maquinista. Em 1900 E por aí vai. Sensacional, gente. Yuri, brigadão. Que isso, cara. Obrigado. Cara, eu te agradeço muito por isso. Galera, vamos indo. Até o próximo programa.